Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Bom, pessoal, volta aqui comigo. Eu sei que vocês já foram aqui embaixo, já fizeram bastante exercício sobre a aula anterior e vieram aqui com energia total para a gente fazer o nosso próximo módulo, que é a primeira lei da termodinâmica. Então, vamos, pessoal, comigo bater um papo sobre trabalho, energia interna e calores específicos molares para a gente tirar aquele notão na prova e mandar ver lá na nossa prova. Bom, pessoal, imagina comigo que a gente tem aqui um gás dentro de um recipiente e esse recipiente eu estou cedendo calor para esse recipiente. Bom, o que vai acontecer quando eu cedo calor para esse recipiente? A primeira coisa que vocês me responderam, eu tenho certeza que foi que essas moléculas elas vão ficar mais agitadas, né? Ou seja, vai haver uma maior movimentação dessas moléculas ali, uma maior agitação de acordo com que eu vou aumentando essa temperatura. Então, de acordo com que eu aumento essa temperatura, que eu cedo calor para esse recipiente, eu diretamente estou aumentando a energia interna desse sistema. Ou seja, essa energia interna do sistema é a soma de todas as energias que eu tenho dentro desse sistema. Então, a energia interna, eu tenho o seguinte: se eu cedo temperatura aqui para esse recipiente, as minhas moléculas de gás aqui, elas tendem a armazenar essa energia, ou seja, a energia do meu sistema vai aumentar de acordo com que eu aumente a temperatura desse sistema. Agora, se eu estou retirando temperatura, ou seja, eu estou retirando o calor do meu sistema, significa que eu estou retirando também energia desse sistema. Ou seja, a energia desse sistema ele vai tender a diminuir de acordo com que eu estou tirando calor desse sistema. Agora, imagina essa situação aqui, onde eu tenho dois recipientes. Eu tenho esse recipiente aqui que eu estou cedendo calor para ele, e o que vai acontecer? Que a gente viu, vai haver, as moléculas vão começar a ficar mais agitadas, né? Vão começar a bater nas paredes e vai haver então uma variação desse volume. E a gente aqui está supondo que o recipiente está fechado, né? Com uma tampa de extremidade móvel, no caso. Então vai haver, de acordo com que eu cedo calor para esse sistema, uma variação desse volume. Para que haja a variação desse volume, eu tenho que dar trabalho, tenho que ceder trabalho, no caso, né? Realizar trabalho. Então, quando eu estou dando calor para esse sistema está realizando um trabalho de mover essa tampinha aqui para cima, né? Variando essa quantidade de volume aqui. Então, a gente chega na seguinte convicção, no seguinte ponto aqui, né? Que quando eu vario o volume aqui, uma variação positiva do volume, ou seja, o meu gás ele está se expandindo, significa que o meu trabalho é positivo. Então, o meu gás realizou trabalho sobre essa parede, ou seja, o meu gás empurrou essa paredezinha aqui para cima. Agora, quando o meu trabalho é negativo, no caso, o meu volume aqui diminuiu. Significa que o trabalho foi feito sobre o gás, ou seja, houve uma compressão do meu gás. Teve um trabalho aqui realizado dessa tampinha aqui que diminuiu e comprimiu o meu gás. Então, pessoal, a primeira lei da termodinâmica é a seguinte: é que a minha quantidade de calor vai ser igual à minha variação de energia interna mais o meu trabalho realizado. Então, essa daqui é definida como a minha primeira lei da termodinâmica, que eu tenho a variação de calor igual à minha variação de energia interna mais o trabalho realizado. Vamos ver um exemplo aplicando esses conceitos aqui da primeira lei para a gente fixar melhor tudo isso. Então, dá uma olhada aqui. Um recipiente isolado termicamente com um volume inicial V1 de um gás ideal. O gás é expandido para um volume maior V2. Mantendo o isolamento térmico, é correto afirmar. Vamos então para a letra A. A temperatura do gás não se altera. Bom, pessoal, eu acho que a primeira coisa a gente fazer aqui é que
aqui está claramente falando para a gente que houve uma variação de um volume, né? De um volume 1 para um volume 2. Então, vou escrever aqui no cantinho aqui para a gente. Vamos retirar todas as informações que a gente puder denunciado para a gente ver melhor as nossas alternativas, né? Então, a gente tem que variou um volume do V1 para o V2. Então, se variou o volume, eu posso afirmar que realizou o trabalho. Que houve a realização de um trabalho aqui nesse sistema. E aqui eu posso afirmar mais ainda, que o trabalho aqui realizado foi maior do que zero, porque variou de um volume V1 e expandiu. Aqui está falando, deixando bem claro para a gente aqui que esse gás foi expandido. Se o gás foi expandido, significa que o gás realizou o trabalho sobre aquela parede. Então, o meu trabalho é maior do que zero. Bom, isso estão também falando aqui, deixa eu ver outra, mantendo o isolamento térmico. É outra informação que a gente pode retirar, que a primeira lei da termodinâmica diz pra gente que a quantidade de calor é igual à variação de energia interna mais o trabalho realizado. Se eu mantive um isolamento térmico, significa que esse sistema sofreu um processo adiabático. Então, eu posso afirmar que aqui o meu Q é igual a zero, porque ele está isolado termicamente. Ou seja, eu chego num resultado que a minha variação de energia interna é igual a menos o trabalho. Então, vamos, de acordo com essas informações que a gente tem aqui, ver se a gente consegue descobrir qual a nossa alternativa correta. Bom, a energia interna do gás diminui. Bom, pessoal, aqui é bem claro, né? Que se eu estou realizando um trabalho aqui, estou tendo uma variação positiva de energia interna se o trabalho for negativo. Porém, o meu trabalho é positivo. Se o meu trabalho é positivo, eu estou tendo uma variação de energia interna negativa. Ou seja, a minha energia interna diminui. Então, essa daqui é a nossa resposta. Agora, vamos olhar aqui a letra C. A temperatura do gás aumenta. Não, pessoal, a temperatura do gás diminui. O gás não realiza trabalho. A gente acabou de ver que o trabalho aqui é maior do que zero. Então, aqui está errado, porque o gás realiza trabalho. A temperatura do gás não se altera. Mentira, porque a temperatura do gás diminui. Então, aqui também está errado, porque a temperatura do gás se altera. Então, a resposta que a gente chegou é que a energia interna do gás diminui. Sim, meu trabalho é positivo, então a minha energia interna diminui. É isso aí. Mas, afinal, o que é energia interna, Vitor? Você está falando aí de energia interna, mas o que é isso? Bom, pessoal, a energia interna, olha aqui comigo, ela é como as moléculas armazenam energia dentro de si. E essa energia interna, ela tem a ver com o grau de liberdade dessa molécula. Esse grau de liberdade, a gente divide ele em duas categorias, né? O grau de liberdade de translação e o grau de liberdade de rotação dessa molécula. Então, se eu tenho uma molécula monoatômica, por exemplo, é uma bolinha, né? Então, por exemplo, eu tenho um grau de liberdade de translação de 3, porque eu estou aqui com essa bolinha parada no eixo X, Y e Z aqui. E aí essa bolinha, qualquer movimento que eu rodar ela aqui de movimento de translação, essa bolinha aqui vai se diferir aqui no eixo Z. Se eu subir ela um pouquinho para o eixo Z, vai ter uma diferença. Se eu vir para cá para o eixo Y, vai ter uma diferença. Se eu vir para cá para o eixo X, vai ter outra diferença. Então, eu tenho um grau de translação de 3. Grau de liberdade igual a 3. Agora, de rotação, pessoal, se é uma molécula, eu estou com ela parada no eixo X, Y, Z. Eu posso simplesmente rodar ela para qualquer lado que não vai mudar em nada. Então, o grau de liberdade de rotação é igual a 0. Então, a soma disso daqui, eu tenho que numa molécula monoatômica, o meu grau de liberdade é igual a 3. Agora, numa molécula diatômica, que é esse segundo caso aqui, como que eu vou olhar isso? Bom, o meu grau de liberdade aqui no processo de translação, ele vai ser igual a 3, né? Porque se eu modificar ela no eixo X, Y ou Z, eu vou ter uma mudança.
Agora, no grau de liberdade de rotação, se eu rodar ela aqui no eixo Y, só ficar parada com ela e rodar no eixo Y, não vai ter uma mudança. Mas se eu girar ela no sentido de X ou Z, vai haver uma mudança dessa molécula aqui, né? Porque aí eu já vou estar virando assim e assim, para o eixo Z e para o eixo X. Agora, para o eixo Y, eu estou parado com a minha molécula, só está fazendo isso. Então, não tem uma mudança de grau de liberdade. Então, somando de uma molécula diatômica, eu tenho 5 graus de liberdade. E para uma molécula poliatômica, como que funciona? Bom, numa molécula poliatômica, eu tenho que o grau de liberdade aqui de translação, qualquer coisa que eu mexer nessa molécula aqui para o eixo X, Y, Z, vai ter uma mudança, então tenho 3 aqui. E de rotação também, qualquer rotação que eu fizer em torno de X, Y, Z, vai haver também uma mudança. Então, para uma molécula poliatômica, o grau de liberdade é igual a 6 graus de liberdade. Resumindo, molécula monoatômica, 3 graus de liberdade, diatômica, 5 graus de liberdade e poliatômica, 6 graus de liberdade. Bom, beleza, Vitor, mas o que isso tem a ver com a energia interna? E é aí que eu mostro para vocês que pelo teorema da equipartição de energia, o grau de liberdade ele está diretamente relacionado com a energia cinética, que a energia cinética a gente pode definir aqui como meio de kT por molécula. Então, quando a gente relaciona isso, o kT aqui, ele mostra pra gente todas as moléculas do corpo, né? Que lembra que eu tinha citado lá no início que kT, ele também pode ser escrito como nRT? Então, ele engloba todas essas moléculas, né? E aqui, essa energia aqui relacionada ao grau de liberdade é que em 1 grau de liberdade, a minha energia por molécula é igual a meio de kT. Então, a minha energia interna eu posso escrever como G sobre 2 vezes nRT, onde esse G aqui é o meu grau de liberdade da molécula, né? Se ela é monoatômica, diatômica ou poliatômica. Então, eu vou escrever aqui para a gente não esquecer que numa molécula mono, di e poli. Numa molécula monoatômica, eu vou ter que aqui, esse G aqui, né, esse termozinho aqui do G, vai ficar igual a 3 meios. Para uma molécula diatômica, esse termozinho vai ficar igual a 5 meios. E poliatômica vai ficar igual a 6 meios de nRT. Bom, agora que eu sei calcular essa energia interna, eu sei num ponto específico, né? Mas e se eu quiser calcular a variação dessa energia interna? Como que eu faço isso? Bom, vem aqui comigo e dá uma olhada aqui. A minha variação de energia interna, ela está diretamente relacionada com a minha variação da temperatura. Então, se eu variei temperatura, eu tenho uma variação de energia interna. Então, olhando aqui nesse gráfico aqui, a gente pode observar isso. Por exemplo, eu tenho um gráfico aqui de pressão por volume. Então, eu tenho aqui uma certa molécula que ele tem esse processo termodinâmico aqui, onde ele aumenta um pouquinho a pressão, depois diminui variando o volume para chegar num ponto final. Eu tenho aqui, por exemplo, outro caminho que ele pode percorrer, diminuindo a pressão aqui e aumentando o volume também para chegar no mesmo ponto final. Então, quando a gente está falando de energia interna, a gente está falando de uma função de estado. Por quê? Essa energia interna, ela não depende do caminho que ela está percorrendo para chegar no ponto final. Ela só depende, quer saber para a gente, olha, aonde eu começo e aonde eu termino. Então, isso é uma função de estado. Eu não preciso saber se foi direto, ou se foi por aqui, ou se foi por aqui. Eu só quero saber aonde começa e termina. Então, a minha variação de energia interna não depende do caminho. Uma outra propriedade também muito importante relacionado a esses gases é os calores específicos molares. Bom, como a gente já viu, o calor específico ele é dado por a massa do componente que a gente está estudando. A quantidade de calor, quer dizer, é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Sendo que esse calor específico, pessoal, a gente costuma escrever aqui, como a gente está trabalhando com gás, em termos de mol.
Então, o calor específico para a gente vai ter unidade de calorias por mol Kelvin ou joules por mol Kelvin. Então, por exemplo, num processo a volume constante, que eu tenho aqui a quantidade de calor, e esse V representa volume constante, é igual a variação da minha energia interna a volume constante, mais o meu trabalho realizado aqui a volume constante. Porém, tá lembrado lá que quando a gente não tem variação do volume, né, a gente não tem realização de trabalho. Então, o meu processo a volume constante vai ficar da seguinte maneira: que a minha quantidade de calor a volume constante vai ser igual à minha variação de energia interna a volume constante. E aí vamos seguindo, resolvendo aqui, a gente chegou aqui nessa igualdade, né? Então, a gente sabe que a quantidade de calor a volume constante é dado pelo número de mol vezes o calor específico a volume constante vezes a variação de temperatura. E aqui a variação de energia interna a gente viu, né, que está relacionado com o grau de liberdade e que é grau de liberdade sobre 2 nr delta T. Então, pessoal, relacionando essas duas propriedades aqui, a gente vai cortar esses termos e vai chegar nessa relação aqui, que o meu calor específico a volume constante é o grau de liberdade sobre 2 vezes R. Então, a gente chegou nessa relação aqui para volume constante, né? Então, vamos escrever aqui, resumindo, que a gente tem a nossa molécula monoatômica, diatômica e poliatômica. Então, o nosso CV vai ficar igual a, vou escrever aqui CV, para monoatômica, igual a 3 meios de R. Eu só estou substituindo aqui o grau de liberdade, lembra, né? Monoatômica é 3, diatômica é 5 e poliatômica é igual a 6 meios de R, ou 3 vezes R, né? E agora, e se eu tiver um processo a pressão constante? Bom, a pressão constante, a gente vai fazer o mesmo esqueminha que a gente fez a volume constante. A gente tem a nossa quantidade de calor a pressão constante, que é NCP delta T, e tem a nossa variação de energia interna a pressão constante. Porém, a pressão constante, a gente tem esse termozinho aqui, ó, que é o termo do trabalho, que é a pressão vezes a variação de volume. Esse termozinho aqui, ele vai entrar agora para a gente calcular o nosso CP. Então, resolvendo essa continha aqui, a gente vai chegar que o CP é igual a CV mais R. Ou seja, o CV a gente sabe que é G sobre 2 vezes R. Então, rearranjando essa expressãozinha, a gente chega que o CP é igual a G mais 2 dividido por 2 vezes R. Então, o meu CP, vou escrever aqui, para a minha molécula mono, di e poli, vai ficar igual, aqui na molécula mono é 3, né? 3 mais 2, 5 meios de R. Aqui na molécula diatômica vai ser 5 mais 2, 7 meios de R. E aqui na molécula poli, né, que é 6, 6 mais 2, 8, 8 por 2 vezes R, ou 4 vezes R. Então, aqui a gente tem a nossa relação, né, para CV e para CP do nosso gás mono, di e poliatômico. Então, agora que a gente já sabe os calores, falta calcular, então, o trabalho. Então, vamos lá ver isso, como que isso pode ser calculado. Bom, como que eu vou calcular o trabalho? Imagina aqui essa situação. O trabalho eu calculo como? Pela força vezes o deslocamento, né? Só que é meio complicado, como a gente está falando de um gás, a gente ter que falar de força de um gás, né? É meio estranho falar isso. Então, a gente utiliza essa relaçãozinha aqui. A gente sabe que a pressão é o quê? É a força sobre a área. Ou seja, a força é igual a pressão vezes a área. E é isso que a gente vai substituir na nossa formulazinha aqui e vai chegar nesse resultado. Que o trabalho pode ser a pressão que está sendo exercida nesse gás, vezes a área, onde está esse gás, vezes o diâmetro, que no caso o diâmetro aqui, pessoal, vai ser a minha variação de altura aqui, né? No caso,
que esse gás está realizando esse trabalho. Então, a nossa expressão para o trabalho vai ficar da seguinte maneira, que a pressão, que a área aqui vezes a altura, é o que? A variação de volume. Então, a pressão vezes a variação de volume é igual a minha integral de todo esse espaço aqui, que é do volume inicial ao volume final de P dV. Então, para concluir isso, a gente tem esses dois gráficozinhos aqui representando. Então, eu tenho um gráfico de P por V, onde eu estou saindo do ponto 1 e indo para o ponto 2. Ou seja, o meu trabalho aqui está saindo de um volume inicial menor, pequeno, né, e indo para um volume inicial maior. Então, quando eu saio de um V1 pequeno para um V2 maior, o meu trabalho é positivo, porque o meu gás está realizando essa expansão. Agora aqui já eu tenho uma situação diferente. Eu tenho o meu gás sendo comprimido, porque eu estou saindo de um ponto que eu tenho um volume maior e indo para um ponto que eu tenho um volume bem menor. Então, o meu gás, como ele está sendo comprimindo, ele está realizando um trabalho, ele está sofrendo, né, um trabalho negativo, ou seja, o ambiente, né, o sistema está realizando um trabalho sobre o meu gás. E nessa situação aqui a gente é diferente. O gás está realizando um trabalho sobre o sistema. Vamos ver então esse exemplo aqui, onde a gente tem um processo isotérmico. Então aqui, ó, eu tenho num ponto 1 aqui, um gás que está nesse ponto 1, indo para esse ponto 2 aqui, tem uma mudança de volume e uma mudança de pressão, porém a temperatura é constante no processo isotérmico. Num processo isotérmico, eu tenho que o meu trabalho é dado pela integral de V1 a V2 de PdV, sendo que P vezes V é igual a nRT. Então, como aqui a minha pressão também está variando, eu vou substituir a minha pressão por nRT sobre V. E foi isso que eu fiz aqui. E aí a gente vai só integrar essa parcelazinha aqui, vai colocar o nRT, que são constantes, para fora da integral, e vai integrar de V1 a V2 de V sobre V. Integrando isso, a gente vai chegar que nRT é ln de V2 sobre V1. Então, esse daqui é a nossa expressão para calcular o trabalho para um processo isotérmico. Agora, vamos ver um exemplo, então, utilizando esse cálculo de trabalho aí, né? Bom, o volume de um gás ideal aumenta isotermicamente de 1 litro para 20 litros a 0 graus Celsius. Qual o trabalho realizado, a variação de energia interna e o calor absorvido? Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que olhar aqui, que está até marcado para a gente ver, é que o gás ideal aumenta isotermicamente. Se o gás aumenta isotermicamente, eu tenho que a minha variação de energia interna é igual a zero. Isso é a primeira coisa que a gente tem que ver aqui. Então, segundo a primeira lei, Q é igual a ΔU mais o meu trabalho. Ou seja, Q é igual ao meu trabalho. Então, aqui, para eu poder calcular o trabalho realizado, é só eu calcular o Q ou o trabalho mesmo, né? Porque eles são iguais. E a gente acabou de ver que o trabalho no processo isotérmico, ele pode ser escrito como nRT ln de VF sobre o volume inicial. E aqui todas essas informações a gente tem, né? A gente tem o número de mol, tem a constante dos gases, tem a temperatura e tem os volumes. Então, bora lá calcular esse trabalho. Aqui 1 mol, a constante dos gases 8,31, a temperatura aqui está em graus Celsius, mas a gente tem que colocar tudo no sistema internacional, que o caso 0 graus Celsius é o quê? 0 mais 273 Kelvin. ln de VF 20 sobre VI, que é 1. Resolvendo essa continha aqui, a gente vai chegar que o trabalho ou a quantidade de calor vai ser igual de 6.788 joules. Então, tá aqui a nossa resposta. Bem tranquilo, né, pessoal? A gente só aplicou aquela fórmula que a gente acabou de descobrir agorinha mesmo. Bom, tem outros tipos de processos também que a gente tem que descobrir ainda como calcula o trabalho, que é o processo adiabático. Bom, num processo adiabático, como vocês aí já previam, né, antes de mostrar isso daqui,
que a nossa quantidade de calor é igual a zero, ou seja, não há troca de calor porque a gente está trabalhando com um corpo que está isolado termicamente. Então, num processo adiabático eu tenho a seguinte relação, que como o meu Q é igual a zero, o meu ΔU vai ser igual a menos esse trabalho, ou seja, a minha variação de energia interna vai ser igual a menos o trabalho realizado. Então, quando a gente tem essa relação aqui, a gente faz o seguinte, que o gás se expande, a gente tem um trabalho positivo, então a minha variação de energia interna aqui vai ser negativo. Agora, quando o gás ele contrai, esse W aqui, que é o meu trabalho, vai ser negativo e a minha variação de energia interna vai ser positivo. Porém, num processo adiabático, a gente não pode utilizar aquela relaçãozinha lá do PVT-Pavotó. Existe essa relação aqui para um processo adiabático, que no caso que a pressão inicial vezes volume inicial elevado a gama é igual a pressão final vezes volume final elevado a gama, sendo que esse gama é igual a Cp sobre Cv. Então, relembrando lá o nosso gama para mono, atômico, diatômico e poliatômico. Então, vamos calcular esse gama para os nossos três casos aqui. Então, a gente tem aqui que no monoatômico, o nosso Cp é 5 meios de R sobre 3 meios, que é o Cv, 3 meios de R. A gente vai chegar no resultado de 5 terços. No diatômico vai ser igual a 7 quintos. E para o poliatômico a gente tem que o nosso Cp é 8 meios de R sobre 6 meios de R, que vai dar um resultado para a gente de 4 terços. Então aqui a gente tem o nosso gama aqui para uma partícula, um átomo monoatômico, diatômico e poliatômico. Então a gente tendo essa relaçãozinha aqui, tendo gama, a gente consegue, né, relacionar uma propriedade com a outra num processo adiabático. Vamos ver um exemplo de uma aplicação. Então vamos aqui para o exercício. 20 mols de um gás monoatômico passa para um processo adiabático. A pressão inicial é 400 kPa e temperatura de 450 kelvins. A temperatura final é 320 Kelvin. Qual é o volume final? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é anotar os dados desse exercício, né? Que tem bastante coisinha aqui. Então, vamos lá. A gente sabe que aqui a pressão inicial é de 400 kPa. A gente tem que a temperatura inicial é de 450 Kelvin. A gente sabe que a temperatura final aqui é de 320 Kelvin. E outra informação, o volume final é o que a gente quer descobrir, né? A gente não tem. É isso, né, que a gente conseguiu tirar aqui e que passa por um processo adiabático. Bom, isso daqui é muito importante, né, porque num processo adiabático a gente tem aquela relação que é P1 V1 elevado a gama é igual a P2 V2 elevado a gama. Porém, aqui a gente não tem, né, nem o volume inicial, nem o volume final. Porém, a gente sabe que o volume ele pode ser escrito da forma nRT sobre P. Então, a gente pode utilizar isso na nossa fórmula, né? Porque isso daqui são propriedades que a gente consegue obter dos dados do exercício. Então, vamos lá aplicar isso. Então, a gente tem que P1 vezes nRT1 sobre P1 elevado a gama é igual a P2 vezes nRT2 sobre P2 elevado a gama. Bom, aqui a gente tem termos iguais, a gente pode cortar, e o que vai restar para a gente é que P1, 1 menos gama, vezes T1 elevado a gama é igual a P2, 1 menos gama, vezes T2 elevado a gama. Esse gama, pessoal, é outro ponto importante. Tá vendo? Tá até aqui chamando a atenção da gente um gás monoatômico. E para um gás monoatômico, a gente tem que esse gama é igual a 5 terços, ou 1,67. Então, a gente tem todos os valores que a gente precisa, né? Aqui da nossa tabelinha aqui.
A gente tem o valor de P1, a gente tem o valor de T1, a gente tem o valor de gama e tem o valor de T2, que é a nossa temperatura final. Então, substituindo isso, a gente chega que a nossa P2 é igual a 171 kPa. Porém, o exercício não está me perguntando a pressão, né? Não estou querendo saber a pressão, estou querendo saber o volume final. Mas a gente sabe relacionar isso. A gente sabe que V2 é igual a nRT2 sobre P2. Substituindo isso tudo aqui, a pressão 2 a gente tem, a temperatura 2, que é a temperatura final, a gente tem, o número de mols, que é 20, a gente tem, a constante dos gases, 8,3, a gente tem. Então, só jogar essas informações aqui, a gente chega que o nosso V2 vai ser igual a 0,31 metros cúbicos. E aqui está a nossa resposta. O volume final é de 0,31 metros cúbicos. É isso aí, pessoal. Agora que vocês já estudaram essa parte aí da primeira lei, vem aqui embaixo, faz todos os exercícios que tem aqui. Tem bastante coisa para vocês se aprofundarem mais e tirarem aquele notão na sua prova.